E aí, gente, tudo bem? Estou resolvendo questão 55, prova ITA 2023. Questão bem conceitual, química, que tem o seguinte. Um sistema contendo oxigênio atômico fala de isótopo estável mais abundante. Tá, o isótopo estável mais abundante do oxigênio, ele é o de massa 16 e número atômico 8, né? Isso aqui é por isso que eu falei que essa questão é bem conceitual, você tem que saber isso aqui. Hidrogênio atômico, na forma dos dois isótopos mais estáveis, que seria o hidrogênio 1,1 e o deutério 1,2, né? Então, isso que a gente tem. Tá, o que a gente pode fazer agora? É colocado para reagir em duas condições. Levando informação de produtos únicos e distintos x e y, respectivamente. Considere que x e y correspondem a moléculas neutras, estáveis e que obedecem à regra do octeto, e que a massa molar média de x é menor que a de y. Tá. Assinale a opção que relaciona corretamente as razões entre as massas de hidrogênio e de oxigênio entre as moléculas que constituem x e y. Tá. O que a gente pode fazer? A gente tem essas diferentes combinações. A gente tem uma combinação, por exemplo, de hidrogênio, oxigênio, deutério, oxigênio, mas em nenhum. A gente pode até ter um caso aqui que tem os três, né? Porque tem deutério, hidrogênio e oxigênio. Porque isso pode acontecer. Pode haver uma reação que o deutério reage junto com o hidrogênio, exercendo um papel mesmo do hidrogênio e reage. Mas não pode ter um caso que tenha o hidrogênio e o deutério aqui nesse caso, né? Porque a formação vai ter o encontro com o oxigênio aqui. Portanto, o que a gente pode fazer? A gente pode analisar as possíveis formações. Ó, a gente pode formar água aqui, né? Eu acho que é o mais evidente de cara. A gente pode formar água. A gente pode formar a água com deutério, daquele jeito que eu tinha falado, né? Vamos supor, reage com um mol de hidrogênio, um mol de deutério e e meio mol de oxigênio aqui, né? Ficaria H2O. Isso aqui seria a mesma coisa que H2O, só que seria com deutério, né? Então é praticamente a mesma coisa, só que isso aqui seria uma água pesada, né? Seria mais pesada, e a gente tem a água pesada mesmo, que é o D2O, né? Isso aqui seria mais pesado que isso aqui, mas mais água pesada mesmo é essa D2O. Tá, então o que a gente tem? A gente tem agora. A gente pode fazer peróxido aqui também, né? Vamos colocar uns com massa maiores agora, com dois oxigênios, porque a gente estava usando só um até agora. A gente tem o H2O2, peróxido de hidrogênio. A gente pode ter o H2O2 da mesma forma aqui, só que com HDO2. E o peróxido de hidrogênio só com deutério, né? Então essa aqui a gente tem essas opções aqui. Tá, então o que a gente pode fazer aqui? Se você reparar, vamos calcular a massa de cada um aqui. O oxigênio aqui é 16 e aqui o hidrogênio é 2. Então isso aqui tem 18 gramas. Esse aqui seria 16 mais 1 mais 2, que seria 19. Esse aqui seria 19 gramas. E esse aqui seria 16 mais 2 vezes 2, seria 20 gramas. Gramas por mol, né, no caso. Gramas por mol. Gramas por mol. Tá, isso mesmo. Aqui, nesse segundo caso aqui, na água pesada, no peróxido de hidrogênio, a gente teria 2 vezes 16, que é 32, mais 2 vezes 1. Seria aqui 34 gramas, então. 34 gramas por mol. Nessa outra seria 1 a mais, né? Então aqui seria 35 gramas por mol. E esse aqui seria 2 a mais em relação a esse, então seria 36 gramas por mol. Tá, então a gente tem basicamente isso aqui, né? A gente tem isso aqui. O que a gente pode fazer agora? Isso aqui são todas as possibilidades que podem aparecer da reação entre esses três. Se forem colocados esses três elementos. Não porque o hidrogênio e o deutério aqui são o mesmo elemento, mas mais ou menos esses três átomos diferentes. A gente, quando misturar eles, essas aqui são todas as combinações possíveis estáveis que vão ser formadas misturando esses três. Então, o que acontece? A gente pode fazer o seguinte. A gente precisa fazer o seguinte, a gente precisa calcular agora a razão. Uma coisa interessante é calcular a razão de massa do hidrogênio em relação. Calcular tipo, uma razão aqui. Vou chamar, sei lá, colocar um símbolo aleatório, colocar aqui o μ, por exemplo.
Isso aqui nem é o Mi, né? Essa aqui que é o Mi. Mi, por exemplo, vamos chamar isso aqui de Mi. Que a gente tem uma relação entre a massa do hidrogênio num composto e a massa do oxigênio. Então vamos fazer isso. Tipo assim, nesse primeiro caso aqui, se a gente pegar, a gente tem a gente tem 2H2, nesse primeiro caso aqui. A gente teria 2H2, então seria 2 gramas, né? E um oxigênio, então 16 gramas. Então, isso quer dizer que a proporção disso acontecer seria isso aqui, que seria 2 sobre 16, que é a mesma coisa que 1/8. Então, isso aqui já é uma coisa interessante, porque a gente já pode simplificar. Se reparar, já tem 1/8 aqui nas opções, né? No X, então a gente deve estar no caminho certo. Então, eu vou pagar esse 18 gramas por mol e vou colocar a razão dele aqui direto, que é 1/8. O que quer dizer essa razão? Ela quer dizer... Ela vai expressar exatamente o que ele estava pedindo aqui, né? Que as possíveis razões entre a massa de hidrogênio e de oxigênio nas moléculas de X e Y. Então agora é fazer basicamente para os outros compostos, para as outras substâncias. Que a gente tem o seguinte: aqui a massa do hidrogênio, você tem que lembrar que o deutério é um hidrogênio. Ele é um isótopo do hidrogênio, mas ele continua sendo um hidrogênio. Ele só é mais pesado, ele só é representado assim. Mas se você quiser representar, por exemplo, ele assim, você não tem nenhum problema. Ele continuaria sendo um deutério. Então nesse caso aqui a gente teria 3 gramas de oxigênio, né? 2 do deutério e 1 do hidrogênio normal, por 16. Então 3 por 16 aqui nesse segundo caso. Essa aqui seria a razão entre o hidrogênio e o oxigênio. Tá, a gente tem o D2O aqui. Nesse caso, a gente teria então 4 do hidrogênio e 16 do oxigênio, né? 4D2 e 16 do oxigênio. Isso aqui seria igual a 1/4. Então, aqui a gente teria o quarto, né? 1/4. Agora, pro H2O2, a gente teria... Pro H2O2, a gente teria 2 hidrogênios e 32 do oxigênio. Então, seria 1 sobre 16. Então, esse caso aqui seria 1 sobre 16. Para esse segundo caso aqui, a gente teria 3 sobre 32, né? 2 do deutério mais 1 do hidrogênio sobre 2 oxigênios. Da massa de oxigênio. Então aqui seria 3 sobre 32. Tá, aqui nesse outro caso aqui seria 4, né? Porque 2 vezes 2 deutério seria 4 de massa. Então seria 1/8. Então essas aqui seriam nossas possibilidades. Só que agora a gente tem que analisar quais são os compostos, né? Porque a gente tem que o X ele é mais pesado que o Y. Perdão, o X tem massa molar menor, ele é menos pesado que o Y. Então, nesse caso, a gente teria que esses mais levinhos aqui. Aqui eu, inclusive, tirei um O aqui, né? Esses aqui que tem só um oxigênio, que são mais leves, eles vão corresponder ao X. Então, o X corresponde a essa fileira aqui, ó. Enquanto o Y corresponde a essa fileira. Então, vamos marcar. X seria 1/8, 3/16, 1/4. E o Y seria 1/16, 3/32 e 1/8. Portanto, aqui a gente teria o nosso gabarito sendo a letra A,